O que aconteceu hoje de manhã foi o seguinte, galera. O Irã, ele jogou mísseis balísticos na refinaria da Babco Energies, que fica no Bahrein, tá? E aí existe uma estratégia muito grande por trás desse negócio. Se você ver nos últimos dias, você vai ver que o Irã tem atacado toda a infraestrutura ligada ao petróleo. O Irã também, ele atacou um dos principais oleodutos do planeta Terra, tá? Então ele atacou aqui, ó, o Irã está atacando a infraestrutura petrolífera, o oleoduto de Baku-Tbilisi-Ceyhan, que atravessa o território georgiano e transporta petróleo bruto do Azerbaijão através do Cáucaso até a costa do Mediterrâneo, foi atingido por drones. 30% do petróleo de Israel é fornecido por esse oleoduto. Então, olha só. Qual que é a estratégia do Irã? O Irã ele tem um número limitado de mísseis e de drones, tá? Ele não pode, se ele jogar tudo de uma vez, ele não vai ter o que fazer. Ele, obviamente, ele é muito mais fraco do que talvez as baterias antiaéreas e coisas do tipo. Então, se ele for atacar base militar, eles vão ser detonados rapidamente. Então, o que ele está mirando? Ele está mirando na infraestrutura petrolífera. Por quê? Porque olha, preste atenção, galera, toda aquela região ali, Bahrein, tirando Dubai, que é mais turismo, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, menos Israel, por incrível que pareça. Israel, tem uma história sobre Israel que é a seguinte, né? Israel, os ingleses chegaram em Israel pensando que ia ter petróleo lá, com a British Petroleum. Só que quando eles furaram um poço em Israel, não tinha petróleo em Israel, tá? Mas a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Iêmen, todos esses países, o forte, né, da economia desses países é o quê? É o petróleo. Então, qual que é a ideia do Irã? Se eu jogar meus drones, meus mísseis na infraestrutura petrolífera, eu, primeiro, não vou ser atingido por nenhuma bateria antiaérea e, segundo, eu vou causar um dano terrível para a economia desses países. Segundo ponto importante, todos esses países são aliados de quem? Dos Estados Unidos. Quando começar a sangrar esses países no que dói, que é a economia, que é o petróleo, esses países vão chegar para os Estados Unidos e vão falar: ô Trump, meu amigo, de duas uma, ou você recebe nós todos aí no seu país e a gente vai feliz, ou você dá um jeito de parar com isso, cara, porque os caras acabaram com a nossa economia, tá? Então, basicamente, pessoal, tá? Basicamente é isso que está acontecendo. Eu vou ler aqui para vocês, para não falar besteira, ó. A companhia de petróleo, a Babco, né, está em chama. Mísseis e drones iranianos atingiram a instalação. E apesar das defesas aéreas do Bahrein terem interceptado 75 mísseis e 123 drones, o número de interceptações é maior em um único dia para qualquer estado do Golfo nessa guerra. Tá? Os incêndios foram confirmados por vídeo, tá? Os incêndios são reais. Vamos lá, ó. Entenda o que é a Babco Company, o que é a Bahrein Petroleum Company, tá? Ela não é uma abstração, é a refinaria que processa praticamente toda a produção doméstica de petróleo do Bahrein, localizada em uma ilha de 800 quilômetros quadrados, que também abriga toda a atividade de apoio naval do Bahrein. O quartel, sabe o que fica nessa ilha? Nada mais, nada menos que o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos. O Irã, olha só isso aqui, o Irã não precisava destruir as instalações para obter a decisão de alvos. O mecanismo de ataque é a inversão do custo, que a gente chama. Então, em vez dele atacar coisas militares, ele ataca o quê? Ele ataca a infraestrutura petrolífera, tá? Então é o seguinte, uma refinaria de petróleo que é atingida uma vez por um míssil em uma guerra ativa é uma refinaria que nenhuma seguradora, olha isso, cara, nenhuma seguradora, nenhuma contrapartida de transporte marítimo e nenhum comprador pode considerar a instalação ser confiável. Então, além dele estar detonando a economia do país, ele está detonando a confiança que outros países têm na economia do país, tá? Desde 28 de fevereiro, o Bahrein sofre ataques, tá? O reino abriga o único quartel-general naval dos Estados Unidos ali naquela região. Fica no Bahrein, tá? Ele é um país que só tem 1,5 milhão de habitantes, tá?
É uma ilha, olha só, que ela não pode ser defendida porque ela não tem profundidade, né? Para você colocar navios ali para defender. Seus sistemas de defesa aérea estão entre os mais capazes da região e interceptaram 200 projéteis em um único dia, tá? 6 deles atingiram a refinaria. Então acabou, né? Então, o que o Irã faz? Ele joga aquele monte, aquela chuva, né? De mísseis, de drones, e acaba algum atingindo, tá? A aritmética de desgaste que tem governado a posição de cada estado no Golfo nesta guerra foi agora demonstrada no nível da infraestrutura petrolífera. O Irã não precisa fechar a Babco. Ele precisa estabelecer que a Babco pode ser alcançada sempre que o Irã quiser. Acabou, entendeu? Esse limite foi ultrapassado no dia 5 de março. O Bahrein agora sabe disso. O quartel-general da 5ª Frota, que fica a 12 quilômetros da refinaria, também sabe disso. Então tá tudo aí, tá? Basicamente é isso que está acontecendo hoje no mundo. É essa guerra em que fazia tempo, né? Fazia tempo que o petróleo não voltava para o cenário de guerra como voltou, tá? Então, se o Irã durar mais 15 dias e ampliar ataques, vai ficar difícil para os Estados Unidos manter o Oriente Médio. Vai ficar muito difícil, principalmente pela infraestrutura petrolífera, né? Os caras estão fazendo, cara, eles estão fazendo o papel, assim, cara, guerra é terrível, guerra é uma coisa horrível, não tô aqui longe de mim, tá? Para defender qualquer tipo de guerra, qualquer coisa. Mas os caras estão fazendo, cara, o que manda, vamos dizer assim, a técnica, né? Porque eles não têm, cara, como. Tem uma outra coisa, tá? Saiu um levantamento que um dronezinho do Irã custa a média de $40 mil. Um míssil que você manda para acabar com esse drone é centenas de milhares de dólares. Então, pro outro lado, pro país que está se defendendo, isso aí também não fecha a conta, entendeu? Não fecha a conta, mas ele tem que destruir aquele drone, porque aquele drone lá são os drones kamikaze, né? O Irã, ele usa o que a gente chama de drone kamikaze. Ele joga o drone e o drone se joga em cima da instalação. Ele tem que fazer isso, ele tem que defender também. Porque se ele não defender também, os drones acabam com tudo. Então, assim, cara, é um cenário que nós estamos vivendo, cara. É um cenário que nós estamos vivendo terrível. Dito isso, o armamento iraniano já está acabando. Então, cara, o armamento dele pode estar acabando. Mas se acabar o armamento e ele ferir toda a indústria petrolífera do mundo, cara, porque ali, cara, querendo ou não, tá todo petróleo. Ah, cara, mas a Venezuela não é a maior reserva? A Venezuela, galera, é a maior reserva, mas a Venezuela produz muito pouco petróleo, muito pouco, tá? A produção do Brasil, por exemplo, o Brasil tem cerca aí de 15 bilhões de barris de reserva. A Venezuela tem 303 bilhões de barris de reserva. O Brasil produz 4 milhões de barris por dia, a Venezuela produz 1 milhão de barril por dia. Tá? Então a produção da Venezuela é ridícula, tá? É muito pequena a produção venezuelana. Ela tem muito, mas ela não produz, tá? Por vários e vários motivos que a gente pode ficar aqui conversando se vocês quiserem, tá? Então, assim, eles vão acabar... Ô, grande Leonardo, vem aí sábado, garoto, boa. Então é isso que eles vão fazer, cara. Eles vão acabar com o petróleo, né? Eles vão ferir o mundo com o petróleo, cara. O preço do petróleo vai lá para as alturas, o preço do barril vai lá para as alturas. Eu nem vi quanto tá o preço do barril hoje, mas vamos dar uma olhada aqui para ver quanto tá o preço do barril hoje. Mas o preço do barril vai subindo, entendeu? E o mundo, cara, que é totalmente... O mundo hoje, ele ainda é totalmente dependente do petróleo. Não tem, cara. Ah, Sérgio, mas carro elétrico... Cara, eu tenho carro elétrico, cara. Petróleo bateu $85, 60... 85, cara. O petróleo, daqui a pouco, se eles continuarem atacando todas as instalações... toda a infraestrutura petrolífera do Golfo, do Oriente Médio, o petróleo amanhã, aposto aqui com vocês e amanhã a gente vê, hein? A gente dá uma olhada, ó, tá 85,66. Se tiver mais ataque desse tipo, o petróleo bate $90. Faz muito, muito tempo, cara, que o petróleo não bate $90, tá?